Olá, eh, eu sou Silvia Botelho, terapeuta, e estou aqui hoje me apresentando porque é um novo Instagram, são novas pessoas, eh, que estão me seguindo, muitas pessoas que estão me seguindo, e eu vim me apresentar um pouco, para que vocês me conheçam, né, e saibam, quem sou eu. Eu fui uma menina que nasci no interior de Minas Gerais, em Teoflotone. Fui criada numa cidade próxima, pequena, e desde cedo a minha mãe me incentivou muito a leitura. Então eu sempre gostei muito de leitura, sempre li demais, sempre gostei de estudar. E aos 15 anos eu fui para Belo Horizonte estudar. De Belo Horizonte, eu vim para Juiz de Fora. E em Juiz de Fora, eu iria fazer a faculdade de psicologia, mas uma semana antes do vestibular, que na minha época não era Enem, né? Eu sofri um acidente e não tive como fazer o vestibular. Então eu fiz na UFJF História e passei em primeiro lugar. E eu gostei, comecei a gostar do curso de História, porque ele é bem amplo, dá uma visão bem bacana, mas eu sabia ali que eu não queria dar aula. Eu gostava muito de História da Arte, mas eu não queria ensinar coisas que... O que se ensina, né, numa escola convencional, não é a realidade da história, principalmente a história do Brasil. E daí eu voltei e fiquei mais um ano na cidade em que fui criada, e de lá eu fui para Teoflotone, onde eu nasci, e fiquei mais alguns anos lá trabalhando num outro serviço que não era nada a ver. E com isso, minha vida sempre foi de superações. Eu sempre tive muitas superações. Voltei, né, lá para os meus pais, para passar uma semana. E dessa semana eu acabei ficando lá. E daí fui trabalhar com a beleza, que foi uma área, é uma área que eu também gosto muito. E acabei ficando, né, por muito tempo lá. Em 2020 foi assim um ano que começou, né, com a pandemia, e parece que o universo, Deus, tudo estava assim preparando para o que ia acontecer, que a gente não sabia, né? E foi um ano que eu fiquei muito conectada aos meus pais. A minha mãe ali dentro de casa e não saía com medo, né? Do Covid, e assim, a gente achava que seria a última pessoa a pegar o Covid, porque não saía de dentro de casa. E nós tivemos oportunidade de conversar muito. E em dezembro de 2020, eu perdi meu pai.
Em janeiro de 2021, eu perdi a minha mãe. Foi a pior fase da minha vida. De tudo que eu tive que superar, foi a pior coisa que já me aconteceu até agora, porque foi tudo muito rápido. Eu não tive como ter o luto do meu pai, porque já enterramos ele e fomos com a minha mãe para o hospital. E daí aquele sofrimento todo, né? E nisso perdi também a minha mãe. Então foi uma época muito difícil. Eu não pude ter o luto, né? O que é normal, como eu não pude dar a eles um enterro normal, né? Então aquilo tudo mexeu muito comigo. E eu também não podia parar. Eu tinha que tomar conta das coisas deles. Eu não podia deixar, né? Ao Deus dará. E quando fez um ano que o meu pai tinha partido, nesse dia minha ficha caiu. Eu acho que eu ainda não estava acreditando. E era como se eu achasse que ele ia voltar ainda, estava viajando, alguma coisa assim. E nesse dia minha ficha caiu e eu me tranquei, eu não queria falar com ninguém. E eu fui pensar a minha vida. E daí eu vi que eu tinha que tomar uma atitude, que eu tinha que tomar decisões, né? E eu me lembrei nesse dia de uma conversa que eu tive com meu pai, e ele falou para mim, você estudou tanto, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito curiosa, então sempre fui tentar pesquisar tudo, né? E pega as rédeas da sua vida de novo nas suas mãos. Foram essas as palavras dele. E pouco antes, né, dele adoecer. E daí esse dia eu tomei essa decisão. Eu teria que tomar algumas atitudes na minha vida. Teria que fazer algumas mudanças, né? E não seriam mudanças fáceis. Mas ou eu cuidaria de mim, né? Ou eu não sei aonde eu poderia chegar. E eu resolvi olhar para mim, né? E daí eu tive que tomar muitas atitudes, fazer muitas mudanças e resolvi voltar para o curso, voltar a fazer psicologia. Como numa cidade vizinha tinha começado o curso de psicologia, eu fui fazer psicologia. Então eu tinha que ir todo dia, sair 5h30 da tarde e só chegava depois da meia-noite. E isso eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e eu já estava fazendo terapia. Desculpem. Eu estava fazendo terapia já, porque eu precisava resgatar aquela Silvia que eu não sabia mais quem era. Eu tinha me perdido. Alguns anos da minha vida,
eu tinha me perdido, eu não sabia mais quem era eu, né? Então eu tive que me buscar, que olhar para dentro de mim de novo. Eu não sei como eu tive tanta coragem. Eu sempre fui corajosa, né? Sempre, mas nesse momento de perder os meus pais, que para mim era uma coisa muito difícil, porque era a minha base, né? Eu tive muita coragem. E daí eu comecei a olhar para mim. E eu percebi que eu não me amava mais. Eu não tinha sentimento de merecimento mais, de pertencimento. E aquela, os sonhos daquela menina, né? Quando eu olhava para minha criança interior, tinha algumas marcas, porque a criança interior da gente, ela marca muito, tá no nosso inconsciente, e nós não conseguimos olhar, nós não conseguimos ver assim normalmente. E eu fui nessa busca. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu buscava autoconhecimento, eu queria saber mais. E até que um dia a minha psicóloga me falou assim: Silvia, você leva muito jeito, porque eu queria alguma coisa mais rápida do que os 5 anos da faculdade de psicologia. Ela me falou: eu fiz um curso de PNL, Programação Neurolinguística, e eu acho que vai ser muito bom para você, que você vai se dar muito bem. E terminamos a sessão, daí a pouco ela me liga: olha, liga aí para a professora, porque o curso vai começar hoje. E é online, você pode fazer. E eu liguei para a professora, conversei com ela. Ela falou: ó, já vou te colocar no curso, porque daqui 10 minutos já vai começar. E eu comecei a fazer o curso de PNL. E me dediquei muito, estudei muito, pesquisei muito. A gente tinha que passar por cada técnica 3 vezes, né? Para primeiro nos curarmos. E terminei o curso de PNL e comecei a mentoria de PNL. E nesse meio tempo, eu fiz uma constelação. E ali eu me apaixonei pela constelação, porque algumas coisas da minha vida que eu não sabia o porquê, e foi me revelada na constelação. E aí eu decidi estudar constelação também. E comecei a fazer um curso de constelação. Porque a minha área sempre foi humanas, eu sempre gostei das humanas. Eu sempre fui tida como a diferente, né? Porque eu sempre gostei de coisas que não era muito o normal, né? Ali da minha família. A minha maneira de pensar também não era muito o normal, né? Então, realmente, eu sempre fui diferente. E eu comecei a resgatar aquela Silvia, aqueles sonhos. E uma coisa que eu tinha certeza, desde o dia que a minha mãe partiu, que em Joaíma eu não ficaria mais, eu não moraria mais, porque eu tinha perdido ali a minha base. Então não fazia mais sentido para mim. Eu tinha que buscar um novo caminho, eu tinha que me encontrar de novo.
né? E passei por muito processo difícil, dolorido, mas fui conseguindo ultrapassar cada um e vencer a cada um, e fui conseguindo me resgatar, né? E até ter a coragem de traçar uma meta e falar: ponto, em tal tempo eu vou embora. Eu precisava resolver algumas coisas lá, e daí eu iria embora, e tracei a meta de quando eu viria embora. Porque na vida a gente tem que traçar metas, né? Quando os meus pais adoeceram e partiram, em nenhum momento eu reclamei com Deus. Mas também eu não conseguia conversar com Deus. Eu agradecia, mas a minha conversa com Ele, a minha oração com Ele, era só mental. Para abrir a boca para falar, eu não conseguia. E isso eu consegui de novo, a resgatar, a voltar a ter a minha vida espiritual, porque é muito importante a espiritualidade da gente, não importa qual seja a religião, mas é muito importante que a gente tenha aquela fé, aquela confiança, e que a gente acredite que nós temos um superior, e que a gente consiga resgatar a nossa essência. E a nossa essência vem de onde? Vem desse Deus, desse Pai que criou tudo, né? Que criou toda essa maravilha que nós temos aí do universo. Então, como eu me julgo até hoje, me sinto uma sobrevivente, né? Porque apesar de cuidar do meu pai, da minha mãe, entrar no hospital escondido, entrar com os médicos deixando, entrar em UTI, eu não peguei a Covid, né? Então, eu acho que eu fui a pessoa que mais fiz teste, porque eu fazia teste toda semana. Mas, então eu me sinto uma sobrevivente. Como uma sobrevivente, eu comecei a ter um amor muito grande pela vida, né? E ter essa graça de poder viver enquanto eu estou aqui, porque todos nós estamos numa sala de embarque, né? Nós não sabemos a hora que nós vamos. Hoje eu vivo assim, eu vivo o presente. Eu não vivo o passado e eu não vivo o futuro. O meu luto foi muito grande, porque eu não tive oportunidade na época certa de ter o luto. Então eu perdi a capacidade de chorar, eu não chorava mais. A última vez que eu chorei foi o dia que o meu pai morreu. E quando a minha mãe partiu, eu não consegui chorar, eu só tremia, né? E aí até um médico falou comigo: você não produz mais lágrimas. E podia ter vontade de chorar, mas eu não conseguia chorar, né? Eu consegui chorar agora, esse mês, dia 20, que eu fui no aniversário de 80 anos de uma amiga da minha mãe. E dia 20, justamente, que fez 3 anos que ela partiu. Então, quando essa amiga dela olhou para mim, começou a chorar. Aí eu desabei também. Então, ali eu desabei tudo que eu podia. E também deixei ali o meu luto, né? Agora é partir para uma vida nova. Então, nesse tempo, eu já estou morando
em Juiz de Fora de novo. Eu sou terapeuta em PNL, constelação familiar, e estou fazendo também agora a psicanálise. Estudo também as medicinas alternativas, como a medicina chinesa, porque nós mesmos trazemos as doenças para nós, porque as doenças, na realidade, elas são todas psicossoma. Ih, falhou. E nós temos o poder, o nosso cérebro tem o poder de curar, da cura, mas nós não acreditamos nisso, porque apenas 3% da população é que acredita, né, em terapias que usam esses métodos. O restante da população não. Acha que é besteira, alguns podem até achar mais ou menos, mas não fazem. A realidade que nós vivemos é essa. Há poucos dias, os neurocientistas publicaram numa revista cientista que tá tudo muito acelerado, né? E os psiquiatras estão passando medicações e as medicações não estão fazendo efeito como antes. Eles estão tendo que aumentar as doses para que façam efeitos, para que faça efeito as medicações. E nós temos um método, uma maneira, né, de nos realinharmos através da respiração, principalmente a respiração diafragmática. Então, eu vou sempre procurando estar atenta às novidades, porque cada dia a neurociência lança uma coisa nova, a cada dia surge um novo tratamento, e a minha missão é essa: ajudar as pessoas, ajudar através do que eu posso, que eu sei. E se eu estou aqui, não é para ser mais uma na internet falando que é terapeuta, né? Eu estudo muito, eu sou muito curiosa, eu procuro ler muito, eu procuro fazer cursos, né, muito cursos de autoconhecimento, de procurar me ter a inteligência emocional para que eu possa ajudar as pessoas. Eu invisto muito em mim, porque quanto mais eu aprendo, mais eu posso ajudar. Então, o meu nicho é esse, né, de ajudar as pessoas no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, no desenvolvimento comportamental, porque são coisas que não é fácil. Não é fácil você perdoar. Não é fácil. É difícil, é muito difícil. E ninguém muda ninguém. Eu não posso mudar você, só se você quiser. Eu posso te guiar. Eu posso ir te levando através das técnicas para que você se descubra
E ali você mesma vai encontrando as respostas, né? E quando você fala, eu quero tratar esse problema, esse meu trauma. E aí vem outros, vem outros, vem outros. Então, uma sessão não resolve o problema. Eu faço terapia até hoje. E amo fazer. E nós somos obrigados a fazer. Porque como a gente lida com muitas pessoas, a gente acaba pegando muita energia, né? Então nós temos que também ter esse nosso momento, porque também nós enfrentamos as adversidades da vida. Porque não é porque eu aprendi a ter o auto-merecimento, a ter o auto-perdão, que o mais importante é isso, é você se perdoar. Não importa o que o outro falou de você, mas é você se perdoar, tirar aquele sentimento de culpa que nós temos e nós achamos que não temos, porque ele está lá no nosso inconsciente e tudo fica marcado no nosso cérebro até os 25 anos. Daí tudo se reflete na nossa vida. Aí você fala, eu tenho 50 anos, mas tem coisa refletindo na minha vida lá da minha infância? Tem, porque a neurociência prova isso e diz isso. O nosso cérebro, ele é formado do 0 aos 25 anos. Então, só com 25 anos é que o nosso cérebro está totalmente formado. Então, tudo até aí influenciou a gente, né? Eu fiz uma constelação esses dias e foi assim uma coisa impressionante. Como que foi revelado tudo. E estava ali. Foi tudo que veio da infância da pessoa. Né? Então a gente acha que não. Mas nós temos que ir buscar a nossa criança interior. Porque normalmente ela tem muitas feridas. E a gente tem que acolhê-la. Porque hoje nós somos adultos. E daí começa o nosso tratamento, o nosso processo. Porque é um processo. Nada é da noite pro dia. É um processo. E você tem que se esforçar. Porque não adianta só ali a psicóloga, o terapeuta, o psiquiatra, o constelador. Não adianta só eles tentarem te ajudar. Se você também não se esforçar, se você não quiser. E nós costumamos nos vitimizar muito. É muito bom, é muito fácil a gente jogar a culpa de alguma coisa que nos aconteceu em outra pessoa. Mas a responsabilidade da nossa vida é nossa, não é de ninguém. São as escolhas que nós fazemos. Então, não adianta eu culpar uma pessoa por uma coisa que me aconteceu. Porque eu fiz uma escolha errada. Eu fiz uma má escolha. Então, eu tenho que me responsabilizar. Não é me culpar. Porque a gente tem que acabar com esse sentimento de culpa. Daí que entra a inteligência emocional. Porque nós vamos ter momentos que nós vamos ter raiva. E naquele momento de raiva ali,
a gente tem que ter inteligência emocional. E a inteligência emocional é saber lidar com essa raiva, é saber lidar com os ressentimentos, com as mágoas, e não deixar que isso atrapalhe a gente. Então não é viver o passado, é trazer o passado para que nós possamos curar, nos curar, mas não viver nele, não viver olhando para ele. Nós temos que olhar para frente, para o futuro. Nós temos que ter metas. Nós temos que colocar metas na nossa vida. E esse ano, a minha lista de metas tá bem ambiciosa, né? Eu coloquei metas bem altas, que eu terei que ter muita ação. Porque não adianta só eu fazer um curso, não adianta só eu ler um livro, não adianta eu assistir uma live, não adianta eu passar por processos se eu não tenho ação. Então eu tenho que ter o quê? Ação. Nós temos que nos colocar em ação, porque Deus, Ele nos ajuda, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele está ao nosso lado. Em nenhum momento nós estamos sozinhos. Mas Ele não vai cair nada do céu. Nós temos que ter ação. É tanto que todas as pessoas que está na Bíblia que Jesus curou, o que ele falava? A tua fé te curou. Vai. Então, o vai é ação. A pessoa tinha que ter a fé. Então, ela tinha que ter uma ação. E eu não posso querer mudar ninguém. Eu não vou mudar ninguém. Porque o meu modelo de mundo não é o mesmo da outra pessoa. E quando eu vou estar em terapia com uma pessoa, eu não posso olhar para ela com o meu modelo de mundo. Eu tenho que olhar para ela com o modelo de mundo dela. Então é por aí que a gente vai, por técnicas, por passo a passo, por processos, né? E a constelação, tem muita gente aí na internet falando que a constelação resolve todos os problemas. Não é bem assim. A constelação é o primeiro passo. Ali a gente descobre muita coisa é revelada. Talvez coisas que a gente nem faça ideia, que vem lá da nossa ancestralidade. Mas vai indicar o caminho para o processo de cura que será através de uma terapia. Porque você constela um problema, depois você pode constelar outro, né? Mas ali falando, tem coisas que a pessoa precisa de uma terapia, não tem jeito, não tem outra solução. Então, esse é o meu trabalho, e eu escolhi trabalhar online. Por quê? Porque eu tenho liberdade geográfica. Como eu faço muito curso, tem curso que eu tenho que viajar, porque às vezes em uma outra cidade, e
eu tenho que estar presencial e se tiver alguma cliente marcada naquele dia, eu posso talvez mudar o horário, mas eu não preciso deixar de atender a pessoa naquele dia, porque eu estou viajando. Então me dá essa liberdade. Trabalhar o atendimento online, e hoje é o que a maioria das pessoas fazem, né? Eu até tinha acabado com rede social, mas as minhas professoras me fizeram voltar, porque como eu trabalho online e elas fazem também muitas lives que dão conteúdo pra gente, né? A gente pega ali também alguma coisa que acrescenta e não só das nossas professoras, mas de outras pessoas também. Então, então eu precisava de voltar para a rede social, né? E como eu sou fã da Fernanda Almeida, da Fael Consultoria em Belo Horizonte, e ontem eu estava olhando o perfil dela e fui olhar nos destaques. Então, no destaque, ela dava uma aula, mas assim, excelente, maravilhosa, melhor do que muito guru da internet. E diante de tudo que ela falou, eu falei, eu não tenho solução, eu tenho que voltar, eu tenho que aparecer. Porque eu havia falado com as minhas professoras, então tá, ok, legal, beleza, eu volto, mas eu não vou aparecer. Mas diante do que eu ouvi a Fernanda falando ontem, aí eu não tinha outra solução. A minha solução era aparecer também. Era para interagir com vocês, né? Quando me mandam mensagem pelo direct, eu respondo também de uma forma educada, né? Então, eu tive que voltar aqui, eu tive que aparecer aqui hoje para vocês e para falar um pouco de mim, quem sou eu. E eu sou essa pessoa, né? Estou aqui, né, com uma autorresponsabilidade do meu trabalho, que não é brincadeira, não é fácil. Eu não estou aqui para enganar ninguém, para prometer uma coisa e não entregar, né? Quando eu converso com a pessoa, eu entrego para ela o que a gente combinou, né, dentro da terapia, e tô sempre me aperfeiçoando, sou curiosa demais, invisto demais em mim, né? Porque quanto mais eu aprender, mais eu posso ajudar, tá? Então, essa sou eu, Silvia Botelho, terapeuta. Então, um beijo para vocês e que tenham, assim, uma semana abençoada, uma semana cheia da luz divina, que vocês possam olhar para vocês e se encontrarem e falarem, não, eu sou merecedora, eu mereço tudo de melhor da vida, e é isso que nós temos que buscar. E nos perdoar. Primeira coisa, é o auto-perdão. Não é fácil.
Não é fácil perdoar outra pessoa, como não é fácil perdoar a nós mesmos. E sempre tomar posse também dos nossos erros. Porque isso eu sempre fiz. Eu já errei muito, nunca fui santa. E todas as vezes que eu errava, eu falava para os meus pais, não, eu errei sim. Eu assumia os meus erros. Sempre assumi. Então, é isso aí mais ou menos. Depois eu falo mais com vocês, porque o vídeo não pode ficar muito longo. E ele já tá muito longo aqui, né? E a gente volta a conversar. E quem quiser, quem se identificou, né, comigo, pode mandar mensagens que eu respondo com o maior prazer, tá? Então, um beijo enorme.